A escritora Lia Luft vai estar daqui a pouco na Feira do Livro de Canoas. Leitores vão participar de um encontro com ela a partir das 7h30 da noite. Depois, às 8h20, Lia Luft faz uma sessão de autógrafos na Praça da Bandeira, imperdível. E Estados e União chegaram a um acordo sobre a dívida das unidades da federação. Sobre este assunto, nós vamos conversar com o secretário estadual da Fazenda do Rio Grande do Sul, Giovanni Feltz. Boa noite, seja bem-vindo, secretário. Boa noite, satisfação de estar aqui de novo. Bom, o que foi acertado, dá para a gente dizer que é uma carência, uma ampliação nesse prazo. Ainda não se falou em mudança do juro, né, e nem da suspensão do pagamento a partir do valor que já foi pago. Como é que a gente pode definir, ou melhor, descrever este acordo? Na verdade, houveram algumas mudanças que foram extremamente benéficas para o Rio Grande do Sul, ao ponto de nos deixar tranquilos em afirmar que foi uma vitória do Estado. Não aquela que, eventualmente, o Estado necessitaria em função da agudeza das suas dificuldades financeiras, mas, sem sombra de dúvida, um alívio bastante volumoso do ponto de vista dos recursos a serem encarregados para a União por conta do serviço da dívida. Nós tivemos uma mudança do IGPDI para a IPCA, o que é mais vantajoso e benéfico para o Estado a partir de 1º de janeiro de 2013, e nós tivemos uma redução da taxa de juros, que até então era 6% ao ano, e passará a ser agora, a partir de 1º de janeiro de 2013, 4%. A mudança do indexador, a mudança da taxa de juros, nos permite projetar para 2028, quando esse contrato encerraria, originalmente contratado em 98, portanto, com prazo de vigência de 30 anos, uma redução bastante volumosa na casa de 19 bilhões e 600 milhões de reais de ganho para o Estado. Sim. Isso significa que mais da metade do estoque da dívida concentrada em 2028 vai se exterminar. Sim. O Estado não vai precisar pagar. Um outro ganho, o fato de que nós teremos, a partir de agora até dezembro, uma carência destes meses restantes até o final do ano de 2016, que nos permitirá um fôlego nas nossas contas para cobrir o déficit mensal, que é absolutamente astronômico. Mais de R$500 bilhão falta no Tesouro do Estado a cada 30 dias. Somado a esse benefício, a partir de 1º de janeiro de 2017, o próximo ano, nós teremos de forma escalonada uma escadinha, onde no primeiro mês do ano próximo, janeiro, teremos um benefício de aproximadamente 95%, no segundo mês um benefício somente de 90% do pagamento do serviço da dívida, e assim sucessivamente, por volta de 5% a cada mês que passar nos próximos 18 meses, para chegarmos à metade de 2018, voltando a pagar a totalidade da prestação mensal. E um outro benefício, que também é de agora até o final do contrato, foi alongado a dívida para com a União em 20 anos. Portanto, ela não vai encerrar-se mais em 2028, encerrará-se-á em 2048. E isto reduz a parcela da dívida mensal em 50 milhões de reais, o que vai ser um benefício para este governo e para todos os outros governadores até 2048. Bom, agradeço em nome de toda a equipe esse importante esclarecimento, especialmente na questão do indexador, que era algo que estava faltando aqui na nossa pauta, mas agora já está esclarecido. Mas, mesmo assim, com todos esses benefícios, tanto o senhor quanto o governador José Ivo Sartori diz que não é o suficiente ainda para a gente resolver por completo a situação do Estado do Rio Grande do Sul. Como é que a gente pode, por exemplo, encarar a questão dos parcelamentos? Eles vão continuar? Haverá alguma mudança? Parcelamento dos salários? Bom, nós temos dificuldades de toda ordem. Nós arrastamos de 2015 para 2016 um passivo bastante significativo. Nós fomos impactados barbaramente em 2015 e em 2016 por um processo recessivo na economia brasileira como nunca havíamos experimentado na nossa história republicana. A recessão é tão violenta, que fez com que, além dos problemas naturais que nós tivemos esse problema, mais um problema conjuntural, que é exatamente a recessão. E isto fez com que nós não tivéssemos recurso até mesmo para pagar o 13º ano passado e tivemos que parcelar para pagar esse ano. Bom,
O que eu quero dizer com isto? Nós arrastamos o 13º, mais um incentivo, uma espécie de abono por conta desse atraso do 13º, que chega mais ou menos na casa de 1.450 bilhões, e arrastamos por volta de 800 milhões de reais de dívidas com hospitais, convênios com prefeituras, fornecedores terceirizados, também de 2015 para 2016. Somado ao déficit desse ano, déficit fiscal de 4,3 bilhões, nós chegamos aí a uma falta de dinheiro este ano de aproximadamente 6,8 bilhões. É isto que dá mais de 500 milhões de reais de falta de recursos. A dívida tem uma parcela, em média, de 275 milhões por mês, porque é contingenciada, limitada como teto a 13% da receita corrente líquida do Estado do Rio Grande do Sul. A receita maior, os 13%, é um volume maior. A receita é menor, se dá o inverso. Mas, na média, 275 milhões. Se o nosso rombo de caixa, a falta de dinheiro para pagar todas as nossas contas em dia do mês é de 550 milhões de reais, em média, e se a dívida, o serviço dela, que nós não vamos precisar pagar, representa 275 milhões, significa que a metade dos nossos problemas, até dezembro ao menos, estariam solucionados. Mas ainda falta a outra metade. E aí, difícil seria prever qualquer reação que não seja a tomada de outras iniciativas para adimplirmos de forma adequada com a folha dos servidores. Mas não só com a folha de pagamento, que é a nossa maior das prioridades, também em relação aos terceirizados, aos convênios, aos hospitais, aos nossos fornecedores, que, lamentavelmente, não por desejo ou vontade pessoal do governador ou do secretário da Fazenda, eventual e momentâneo, nós, lamentavelmente, por falta de dinheiro, condições materiais, financeiras, não estamos conseguindo pagar. Isso significa que vamos continuar a sofrer dores, escolhas de Sofia. Agora, num volume menor, mas, mesmo assim, ainda vai levar um bom tempo para o Estado equilibrar-se do ponto de vista fiscal. Bom, uma questão bem recente, a LDO, né, os deputados da base aliada foram chamados hoje para uma reunião que pretendia discutir, né, então, a famosa Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017. O Estado vai manter a proposta de reajuste zero aos servidores? Qual é a expectativa para o próximo ano em cima da LDO? Zero para custeio e até 3% para aumento de pessoal. Então, você tem o segundo ano que o governo Sartori propõe zero para custeio. Significa que você não pode gastar mais do que gastou, por exemplo, em 2014. Isso nos anos 2015 e 2016. Olha a dificuldade do que significa isso. Nós temos uma inflação que ronda os 10% o ano passado e nós temos que gastar menos do que se gastou em 2014. E ainda assim estabelecemos cotas de cortes bastante significativos, por volta de 20% do orçado. Isso significa um volume grande de ações que tem que empreender o gestor público nas fundações, nas autarquias, nas secretarias, nos departamentos e diretorias, para lograr êxito em alcançar esse corte estabelecido de 20%. Quando se faz a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é o único ponto de inflexão, de oportunidade que tem o governante de delimitar para os outros poderes, legislativo e judiciário, e para os outros órgãos de Estado, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública, de que eles não podem gastar mais do que zero para custeio de aumento e até 3% de pessoal. As pessoas dizem, mas por que o Sartori não corta o salário dos funcionários da Justiça, do Legislativo, do Ministério Público, Defensoria, Tribunal de Contas? Simplesmente porque a Constituição, a nossa maior lei, diz clara e textualmente da autonomia dos órgãos de Estado e dos outros dois poderes, Legislativo e Judiciário. Portanto, não pode o Executivo imiscuir-se, cortar, deixar de repassar, porque é uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal que o 12º mensal tem que ser repassado, sob pena de o governador ser responsabilizado. Onde ele pode limitar? Na LDO. Por isso, a LDO, ano passado, foi com zero para custeio e 3%. E esse ano, para 2017, a mesma coisa. E eu não tenho a menor dúvida, amanhã
inclusive com o voto do deputado Marcel Van Hatten, que esteve aqui agora há pouco no programa, nós haveremos de aprovar na Assembleia Legislativa, exatamente para demonstrar o esforço e a determinação do governador Sartori em fazer com que a gente possa comprimir tanto quanto possível para definitivamente ampliar receita, diminuir despesas e equilibrar fiscalmente o Estado. Porque, convenhamos, nós não temos mais onde é que buscar financiamentos, empréstimos. O governo anterior estourou todos os limites, a lei não nos permite mais buscar. Nós não temos mais onde é que buscar depósitos judiciais, ou um montinho aqui, ou acolá de dinheiro, que a gente possa lançar mão para pagar pessoal e para pagar custeio. O governo anterior queimou todas essas possibilidades, e esta é a realidade do Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente. Bom, dá para dizer, então, por exemplo, no caso do auxílio moradia, por exemplo, né, no caso do judiciário, é preciso rever, os poderes precisam rever esse tipo de benefício? Na verdade, a autonomia do Poder Judiciário ela também está aí, a forma como ela vai gastar os recursos que são de seu livre-arbítrio para fazê-lo. Talvez as coisas que a gente pudesse discutir em relação a esse auxílio moradia e outros auxílios é exatamente ao fato de quando surgiu o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, houve uma grita generalizada do pessoal da área jurídica em relação à criação desse órgão, desse conselho. Uma grita brutal. Hoje o CNJ me parece que é querenciado por todos, na medida que aquilo que a gente aprendeu quando era criança, de que não haverá nenhum benefício logrado por ninguém que não seja fruto e resultado de uma lei, agora parece que não precisa mais nem lei do Congresso Nacional. O CNJ decide e, a partir de então, todos começam a se beneficiar dessa decisão. Bom, é uma inversão do que a gente aprendeu, mas, de qualquer forma, talvez seja uma evolução. O fato é que o auxílio moradia é uma discricionariedade dos gestores na área jurídica, o Poder Judiciário tem autonomia financeira e orçamentária, e o CNJ tomou essa decisão, e eles tratam de beneficiar-se ou compartilhar dessa decisão entre eles. Bom, uma última questão, né? A gente há pouco falou sobre IPVA, mas vamos lembrar que o Rio Grande do Sul vive, desde o início desse ano, uma alíquota mais alta do ICMS. Esse aumento foi criticado por algumas pessoas e acredito que a receita gerada não foi a esperada. O imposto vai continuar alto? A gente pode rever algumas questões a respeito, por exemplo, do ICMS? Primeiro, a gente tem que colocar muito claramente o que é imposto alto. Eu acho que o Brasil tem uma carga tributária excessivamente alta pelo serviço que presta para o cidadão. Bom, se tivessem serviços melhores, quem sabe tipo na Suíça ou Suécia, Noruega, enfim, talvez nós não estivéssemos a reclamar exatamente da carga tributária, que é pesada. Mas pensemos o caso do ICMS, que na sua planta básica foi aumentada de 17% para 18%. E que também, dos impostos que são mais seletivos, nós aumentamos de 25% para 30%. A pergunta está, nos outros estados da federação, é 17%? É 18%? Quanto é nos outros estados da federação? Pois os únicos estados que era 17% era Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Todos os outros estados, a alíquota básica de ICMS era 18%. Portanto, o Rio Grande do Sul tinha uma carga tributária mais baixa do que os outros estados. E ainda continua mais baixo porque existe um estado em exceção, que é o Rio de Janeiro. O ICMS no Rio de Janeiro é 19%. Então, nós estamos igual em 18% a tarifa, o percentual de 18% é igual para todos os estados, à exceção do Rio de Janeiro, que é 19%, e agora Santa Catarina, que manteve em 17%. Nem o gestor gosta de aumentar impostos. Nós tínhamos que contingenciar despesas e, ao mesmo tempo, aumentar receitas. Olha a dificuldade que nós pegamos o estado do Rio Grande do Sul. Nós pegamos o Rio Grande do Sul em tal situação de desequilíbrio que nós aumentamos a carga tributária de uma forma bastante forte, contingenciamos gastos de uma forma bastante forte e apanhamos política eleitoralmente por conta disso, e é legítimo que ocorra. Nós renegociamos a dívida com a União em situações bem mais favoráveis do que era, e ainda assim tu me fizeste uma pergunta agora há pouco, vocês vão pagar as contas em dia, e eu não pude me atrever, e não tinha nenhum motivo para dizer de que assim o faríamos. Dá o tamanho, a dimensão do problema do estado do Rio Grande do Sul. Então, o nosso problema se soma a uma questão conjuntural, que é nossa,
ampliada pela situação da recessão nacional na sua macroeconomia, que nos inflige aí situações bastante draconianas e de dificuldades. A taxa de desemprego é uma prova disso. E nós temos problemas estruturais no Rio Grande do Sul. Para dar um exemplo para você e para todos os telespectadores, nós temos um problema estrutural da Previdência. Nós tiramos dinheiro do Tesouro e botamos, esse ano devemos botar 9 bilhões de reais direto. Tesouro para pagar aposentados, pensionistas. É legítimo que eles recebam. Mas também tem um outro fenômeno. Nós estamos pagando 9 bilhões porque nunca esse Estado, ao longo de décadas, fez um fundo que pudesse garantir a parte patronal. E agora isso nos custa esse montante. Esse é um problema estrutural. O governo Sartori enfrentou isso. Criou a aposentadoria complementar. Não vai resolver agora, mas daqui 15, 20 anos, esse problema começará a diminuir. Porque nenhum outro governador fez o fundo, ou fez o fundo como deveria, e muito menos criou a Previdência Complementar. Pois nós enfrentamos isso. Um outro problema estrutural é o da dívida. Nós pegamos e enfrentamos esse processo todo de discussão com o governo federal. E acho que logramos êxito em boa parte das nossas iniciativas. E, para finalizar, não ocupar muito tempo, outro problema que nós resolvemos, eu até brinco, mas é sério, é a lei anti-Tarso, que é a nova lei de responsabilidade fiscal gaúcha, que é a primeira do Brasil. Não permite mais um governador dar aumento para o outro governador pagar. O governador Tarso deu aumento para as categorias da segurança pública, que impactam em 4 bilhões de reais. Deu aumento para a área da educação em novembro, depois das eleições, 15% aproximadamente. Quem tem que pagar é o Sartori. Sim. É este governo, quer dizer, a sociedade do Rio Grande. Então, o Estado está sendo colocado nos seus eixos. Bom, eu espero que a gente enxergue logo a luz e que não seja o farol do trem. Todos esperamos, do fundo do coração, como bons gaúchos que somos, sabemos da dificuldade, por isso desejamos uma boa sorte para o senhor secretário. Muito obrigado pela disponibilidade de nos atender e vir até a Ubra conversar aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo. Estou à disposição sempre, como em outras oportunidades, agradeço enormemente e diria, não é a luz do trem que a gente pode perceber ao final, mesmo que distante. Talvez no início do segundo semestre do ano que vem. Se a economia soerguer-se no Brasil, pode ter certeza que as medidas que a gente vem tomando vão produzir um certo equilíbrio e ainda assim, na segunda metade do mandato do governo Sartori, a gente vai poder começar a investir em volumes mais significativos. Tomara que isso aconteça, porque é o desejo de todos nós. Todos esperamos. Boa sorte. Mais uma vez, obrigado, secretário. Muito obrigado. Obrigado pelos esclarecimentos.